aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos chegando à última palestra do dia de hoje. Estamos bem ansiosos, pois ainda faltam 6 dias de muita palestra bacana e de muito conteúdo transformador. Mas antes disso, queria saber de vocês, e aí, o que vocês acharam das dicas do Raul? Eu gostei pra caramba. O próximo palestrante de hoje é Marco Tangari. O Marco ele é gestor de capacidade e riscos do Data Center do Audível. O Marco ele tem bastante experiência em operação e outsourcing e vem com uma palestra sensacional para nós, falando um pouco sobre monitoramento, monitorando a saúde do seu ambiente. Vamos lá, pessoal. Marco Tangari. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Tangari, sejam bem-vindos ao primeiro IDC Summit Nacional. Vou contar um pouco da minha história, nesse início dessa palestra. Eu trabalhei por muito tempo como analista de suporte, AIX é a minha formação, com storage, com SAN, participei de diversos projetos complexos, com cluster, interligação, espelhamento IDR de data center. E, naturalmente, toda essa minha experiência, eu fui me tornando gestor. Foi uma coisa natural que aconteceu. Como gestor, eu já participei da gestão de outsourcing, de missão crítica, onde a gente é treinado para dar uma resposta rápida, para saber o que está acontecendo, para resolver e solucionar. Depois, eu acabei, com o passar do tempo, sendo gestor, gerente técnico, gerente de suporte, gerente de projetos, gerente do monitoramento, e atualmente eu estou como gerente de capacidade e risco do Grupo UOL, que é o Audível, e nesse papel eu tenho bastante coisa para acrescentar a vocês em uma próxima palestra. Nessa palestra de monitoramento, a gente vai falar do seguinte: eu vou mostrar para vocês uma introdução do que a gente deve pensar que é o monitoramento quando se fala de suporte. Vou falar também como vocês vão escolher a plataforma. Que tipo de plataforma de monitoramento eu devo usar na minha empresa? Quais são os requisitos para poder implantar isso, botar isso para funcionar? E aí, efetivamente, vou dar uma pincelada na implantação, mostrar os testes que vocês devem fazer. Não vou me aprofundar muito tecnicamente. Por quê? Porque o meu objetivo nessa palestra é atender ao gestor que precisa tomar uma decisão e ao técnico que está iniciando. Ele pensa o seguinte: puxa, você é o quê? Você é DBA, você não é de suporte, você é monitoramento, o que eu devo ser? Então, essa é a ideia de ajudar um pouco vocês com essa palestra. Em primeiro lugar, é importante vocês entenderem que monitorar um negócio não é mais uma necessidade técnica, agora é uma questão de estratégia para as organizações. Por quê? Porque é fundamental a companhia saber em que momento parou o carrinho de negócio dela, em que momento ela deixou de atender o cliente dela. Porque, veja bem, eu como data center, eu estou prestando um serviço, estou prestando um suporte
para o cliente A, o cliente B, o cliente C. Mas, dentro desse cliente A, B e C, ele está atendendo os clientes deles, que são clientes internos. E aí, a pior coisa que existe é a gente saber que algo deu errado porque alguém me ligou, e não porque a minha monitoração pegou. Não porque a minha central informou, através da monitoração, qual é o problema e está dizendo que tem alguém atuando. Então, ter essa visão, essa preocupação é fundamental. E isso vai fazer com que você escolha corretamente qual é o produto, a ferramenta de monitoração que você deve adotar. Esse é meu objetivo, trazer essa experiência para vocês. A primeira coisa que a gente deve pensar é o seguinte: puxa, qual é a ferramenta que eu devo usar? O pessoal fala muito de usar o OpenSUSE, eu tenho o Cacti, eu tenho o Nagios, eu tenho o Zabbix e tantas outras plataformas. E aí eu tenho a ferramenta paga, licenciada da CA, da IBM, da HP e outras mais. Bom, a primeira coisa é qual é a profundidade que você quer chegar no teu monitoramento. O segundo ponto é o quanto ele é essencial ao teu negócio. Por exemplo, se o meu monitoramento parar de funcionar e eu depender de um fórum para dar uma solução a este problema daqui a um tempo, qual é o impacto financeiro que eu vou ter? Talvez a solução paga eu consiga botar mais pressão e cobrar a solução rapidamente. Por outro lado, se eu não tenho esse impacto todo, eu consigo sobreviver de alguma forma, vale a pena eu investir tanto dinheiro numa solução paga? Então, essa é a forma que você tem que pensar e decidir no momento de adquirir a tua ferramenta. O outro ponto que eu acho que é importante a gente pensar é que se eu adquiro uma ferramenta paga de algum fornecedor, na hora que eu preciso me aprofundar mais, desenvolver mais coisas para ter uma granularidade maior no meu monitoramento, quanto isso vai me custar? Eu fico totalmente dependente desse fornecedor. É isso que você quer? É isso que você precisa? Você está confortável com isso? Então, essas perguntas são importantes para você decidir o que você quer fazer. Aqui no Audível, nós usamos as duas. Nós usamos ferramenta licenciada e nós usamos a ferramenta open source. Ou seja, por que não um híbrido? Aí eu tive que tomar uma escolha. A minha escolha foi o Zabbix. Por que o Zabbix? Bom, em primeiro lugar, eu preciso apresentar algum produto open source, e o Zabbix é o produto mais usado hoje no mundo inteiro. O Nagios teve a sua época, e aí a evolução natural foi partir para o Zabbix. Mas por que a solução, então, open source? Primeira coisa é que o código-fonte está disponível. Tá? Então tem facilidade em manipular isso, em criar mais coisas. Claro que seguindo as regras de GPL. Depois, ela é uma ferramenta poderosíssima. Você faz uma escala de monitoração, uma quantidade de componentes, itens e clientes que você pode monitorar é gigantesco. E o produto é extremamente flexível. Você faz o que você quiser, o céu é o limite. Também você tem que pensar que o Zabbix, ele usou a comunidade toda com a sua experiência de monitoramento e criou um produto de monitoramento de alto desempenho. Tá? E com uma disponibilidade fantástica. Se você perde o teu servidor Zabbix, você subir e recuperar tudo é muito rápido. Às vezes é questão de minutos sem muito investimento. Outro ponto eu não tenho limite do que eu quero monitorar. Eu não tenho limite de usuários simultâneos. Não é aquela ferramenta que você fala assim, olha, a ferramenta não é paga, mas ela tem limite. Não. Ela é totalmente aberta, é limitado. Você faz o que você quiser. Isso é fantástico nesse produto. É claro que, se você desejar, você pode
pagar o suporte das Zabbix. Tem treinamento oficial deles no Rio Grande do Sul, eles fazem palestra pelo mundo inteiro, você pode acompanhar pelo site deles. Mas se você quiser, você mesmo pode prestar o seu suporte. Outra coisa legal é como ele é totalmente aberto, você pode integrar novas ferramentas, novas coisas podem ser criadas, novas funcionalidades adicionadas ao produto. Isso dá um poder nos Zabbix, no teu monitoramento, fantástico. Todas as configurações, todos os dados coletados pela solução, pela plataforma Zabbix, podem ser facilmente exportados para uma planilha Excel, para um arquivo texto, e aí você, através disso, você integra com qualquer outra tecnologia. Ou seja, o que eu estou te dizendo? Se hoje você tomou a decisão para essa plataforma e amanhã deseja portar para outra plataforma, não tem problema algum. Você pode fazer isso perfeitamente, você exporta tudo e importa para o outro lado. Algo que você tem extrema dificuldade quando a gente fala de produto licenciado. É uma caixa preta fechada e aí começam as dificuldades. Tem um lado bom disso para algumas tecnologias, mas para o monitoramento, eu particularmente sou muito fã, me agrada muito esse modelo dos Zabbix. Porém, a maior vantagem que você tira disso tudo é que você monta o seu time, você monta a sua equipe. Olha que coisa legal. Você forma em casa o teu time de monitoramento, eles aprendem, eles crescem, você cria um plano de capacitação e desenvolvimento deles, e aí você tem a possibilidade enorme de agregar valor no monitoramento do seu contrato. Veja bem. Quando hoje você vai fechar um contrato com o cliente, olha, eu vinha fechar o contrato de suporte de banco de dados, suporte de sistema operacional, suporte de backup storage. Ora, sem o monitoramento junto, agregando isso para você, é difícil você fechar esse modelo de contrato. E na hora que a gente fala do monitoramento extremamente flexível, aonde eu consigo atender a maioria dos anseios do meu cliente, no que tange ao monitoramento, nossa, você está ajudando muito o teu comercial a vender. Veja, é uma ferramenta que você tem alertas na console, que eles chamam de dashboard. Você pode mandar alertas por e-mail, alertas por SMS. Você pode criar trap para fazer um alerta integrando com uma outra ferramenta que você tenha e abrir um chamado para o teu time de suporte atender. Você tem histórico do gráfico de consumo. Às vezes você não é responsável em monitorar o file system ou file server. Você é só responsável em monitorar o banco. Mas se a área de archive do banco para, o teu banco parou, o teu negócio parou. E aí começa aquele jogo de empurra. Se você monitorou, você mostra para o teu cliente, olha lá, o concorrente estava monitorando errado o file system. E aí eu peguei que cresceu. Ele não aumentou, ele não viu o alerta. Então você tem um histórico de gráfico de consumo. Por quanto tempo você guarda isso? Você que decide nos Zabbix. Você cria dependência, também é uma coisa bem legal. Você começa a amarrar um componente com o outro. Olha que coisa interessante. Você tem um switch core, o teu switch core caiu. No monitoramento tradicional, vai alarmar o switch core, os servidores, o banco de dados, as aplicações, o URL, vai monitorar Deus e o mundo aí dentro. Vai ser um pandemônio na tua operação. Mas se você cria o mecanismo de dependência, só alerta o switch core. Quando ele retornar, os hábitos automaticamente monitoram ele e começa a chegar nos outros elementos. Na hora que ele chega nos outros elementos, ele consegue saber se o servidor está no ar, se a URL ficou no ar, e aí ele se recupera fácil. Isso é muito legal o produto nesse aspecto. Outra coisa, você tem uma janela de mudança. Programa outage. Da 1h da manhã às 3h da manhã, eu tenho o meu outage, ou seja, está em mudança, os hábitos não vai fazer nada, não vai dar nenhum indicador negativo para você e está lá na tua manutenção. Terminou a manutenção, 3h da manhã, ele automaticamente sobe
o serviço e começa a monitorar novamente. Se agora alguém mexer depois das 3 horas da manhã, é ambiente normal, alerta normal, vai mandar o alerta para a console, para o e-mail, para SMS, por que você quiser. E você tem, por ser uma solução open source, inúmeros plugins. Você tem muita coisa no mercado que te ajuda bastante na hora de criar e construir. Mas nunca esqueça que você deve colocar na cabeça de todo o seu time, de todo o seu suporte, que monitoramento é produção. Tenha um ambiente de QA, saiba o que está fazendo. Imagina você chegar para o cliente e falar assim, pô, caro cliente, eu nesse momento não consigo mais monitorar o teu banco, eu estou mandando alguém lá para ficar olhando minuto por minuto, porque alguém mexeu no meu monitoramento, estragou tudo, eu tenho que reconstruir tudo de novo. Não existe isso. Então é produção, trate como tal. Bom, quais são os primeiros passos para a gente construir um Zabbix? O que eu vou mostrar para vocês atende 3.500 componentes ou mais e 400 mil itens monitorados ou mais. Vamos entender o que eu estou chamando de componente. Um servidor é um componente. O que eu posso monitorar nele? File system, consumo de CPU, paginação de memória, posso monitorar processos, posso monitorar o que eu quiser ali dentro. Cada item desse que eu falei, já disse, é um item monitorado do componente que é o servidor. Então, repare que o ambiente é muito grande. E o que eu preciso para monitorar isso? Fácil. Hardware. Eu preciso de uma máquina para o meu banco de dados, que é um CentOS, no meu exemplo aqui. Área de disco e memória. Pode ser ambiente totalmente virtual, pode ser uma VM, sim, pode, só tem os cuidados de carga de I/O, de compartilhamento de CPU, esse tipo de coisa. O ideal é que seja numa HBA, num storage, para dar throughput de I/O. Um servidor web, então você vai criar uma segunda VM web, onde tenha o ambiente todo gráfico, que você faz toda a customização gráfica, olha que facilidade. E mais uma VM pequenininha que a gente chama de proxy. Vocês vão entender por que essa estrutura é montada assim. Você vai baixar o produto pelo site do Zabbix, o atual hoje é a versão 2.4. O banco de dados pode ser o PostgreSQL ou o MySQL. Eu sugiro usar o MySQL, porque além de ter uma performance boa, o equivalente ao PostgreSQL, alguns dizem que é até melhor, mas o mais importante, você encontra bastante mão de obra. Você vai ter que criar um processo de discovery para descobrir todos os seus componentes e aí você começa a brincadeira de que itens eu vou monitorar de cada componente desse. Isso pode ser manual, como tem ferramentas aí que podem extrair esta informação, gerar um arquivo texto e você jogar direto para dentro do banco dos Zabbix. Executa os seus testes normais de ping. Até o momento a gente não está falando de instalar a gente. Vamos falar disso mais na frente. E aí, qual é o diagrama desse servidor? Olha só. Na parte de cima, vocês notem que eu estou chamando de data center. Eu tenho o meu Zabbix server com o meu banco de dados. Ou seja, o meu ambiente de monitoramento está construído. Tem o servidor web, que é o Zabbix server, e tenho a minha base de dados, que é o meu servidor de banco. Estabeleço uma VPN com o cliente, que é muito importante, porque os dados não são criptografados. E lá no site do cliente, eu coloco um Zabbix Proxy. O que esse cara faz? É uma maquininha, uma VM, tá? Que olha para todos os ativos, todos os componentes do meu cliente, banco, suíte, sistema operacional, aplicações, storage, suíte de SAN, de rede, por aí vai, e diz o que está acontecendo. Como é que ele faz? Ele conversa com o Zabbix Server e vai fazendo pooling, vai dando as informações, e o banco de dados vai coletando, vai armazenando.
Se você quiser saber mais coisa além de um simples ping, ou seja, o componente está ativo ou não está, é necessário você instalar o agente Zabbix. Importante instalar o agente correto para a versão do Zabbix Server, versão de sistema operacional. Consulte o site da Zabbix, consulte a documentação, que é muito ampla e muito fácil para entender como você vai fazer isso. Então, essa é a estrutura básica que a gente vai montar. Repito, a VPN é importante, por quê? Porque sem ela, os teus dados vão tramitar na internet sem criptografia. Então, estabeleça um modo seguro de conexão. E aí, como é que a gente faz essa implantação? Vamos fazer em 4 fases. Tá? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Por que eu dividi em 4 fases? Porque fica melhor para o gestor controlar este projeto e ver o crescimento e amadurecimento do time ao longo do tempo. Então, eu dividi a fase 1 e a fase 2 como eu preciso de pessoas com conhecimento intermediário com base. Se eu estou montando um time, o ideal é que esse time já tenha o conhecimento de Linux, já entenda o que é um switch, já entenda alguma coisa. Não vão pegar a pessoa muito crua, porque você vai ter dificuldade. Quando esse time estiver bem preparado, você montou um plano de capacidade legal, aí você parte para a fase 3 e a fase 4, onde a gente tem uma customização bem avançada nos Zabbix. Hoje, a gente já chega aqui no Audilho até a fase 4, eu tenho auditoria, eu tenho auditoria e conformidade, ou seja, eu consigo auditar o que alguém fez em um banco de dados, por exemplo, eu consigo saber se alguns parâmetros que deveriam estar configurados em banco, em sistema operacional, se isso já está de acordo, se isso está sendo feito. Bom, no nosso caso, vamos lá, fase 1. Em 40 horas, você consegue colocar um cliente no ar, um cliente de porte médio, e você vai precisar de analista com um perfil de pleno. Pode ter um júnior ali para ajudar, mas perfil de pleno seja o início de um projeto com custo menor. Então, você já baixou, você já criou as VMs, já baixou os Zabbix, já instalou, já seguiu todo o procedimento da documentação. Agora você vai criar os usuários e grupos de acesso, que é muito importante, porque senão todo mundo tem acesso aos Zabbix como administrador. O resultado não é muito bom. Aí você já inseriu manualmente, ou vai inserir todos os componentes, todos os itens que você quer monitorar. Faz os testes iniciais de ping. Nós vamos começar com a gente agora, na fase 1, estamos tateando o produto. Tá? Configura trigger. O que é trigger? Trigger é que você vai configurar um intervalo de tempo, o que os Zabbix tem que fazer até ele entender que o produto, que o componente está com falha, e aí ele alerta. Você valida o funcionamento, ou seja, exerça a falha, faça falhar para ver se funciona, tá? E aí você vai validar se o meio de alerta que você escolheu ou os meios de alerta estão funcionais. Não esqueça, eu estou falando de ambiente de produção, então backup, gente, backup. Passou um tempo, você foi crescendo, você foi entendendo como isso funciona, viu que precisa se aprofundar mais, você entra na fase 2. Nessa fase 2, eu já estou pedindo um sênior. Por quê? Porque aí a gente vai começar a criar host group, templates, vamos instalar o agente, vamos ampliar a capacidade de itens monitorados, não é só mais ping, a gente então vai ter que interagir com a ferramenta e fazer diversas customizações. É bom já você definir um time de suporte 24/7. Por que você precisa desse time de suporte 24/7? Entrou em produção. Se dá um problema no meio da madrugada, alguém tem que entrar lá no meio da madrugada e atender. Agora, lembra que você está tombando o cliente aqui para dentro dos Zabbix, ou não. Então, veja a necessidade de você ter um time de implantação, porque às vezes você bota
um cliente monta um proxy, o proxy aponta para o Zap Server, porque cada cliente, ou cada local, cada data center que você vai monitorar, você tem um Zap Proxy. Esse cara todos eles podem apontar para um Zap Server único, que a gente chama de concentrador. Então, você pode ter um time de implantação trabalhando e você precisa dar suporte ao ambiente. Então, pense se você não tem que dimensionar seu time para isso. E coloque na cabeça das pessoas de suporte o processo de melhoria contínua. Ou seja, entendeu que um item que disparou um alerta é um falso positivo ou tem uma melhoria no processo de monitoramento, passe para o time de monitoração. Este é o amadurecimento natural do teu produto. Senão, o teu monitoramento não cresce, ele fica estagnado. O que é um host group que eu falei há pouco? São grupos lógicos para dividir os hosts. Então, por exemplo, eu tenho um host grupo chamado banco de dados MySQL. Eu vou colocar no meu exemplo aqui, vocês podem olhar, 7 hosts. Então eu tenho 7 hosts que têm banco de dados MySQL. Depois eu tenho outros bancos de dados que tem Oracle, por exemplo, e usa RMAN. Então, eu vou criar um host group para quem tem RMAN. Vou criar um host group para horário de verão de Windows, por exemplo, que há pouco tempo a gente passou por isso. Então, eu vou dividindo os meus hosts com aquela brincadeira de conjuntos afins. Aí eu começo a pensar no meu template. Qual é a ideia do template? O template é o seguinte, são modelos que eu vou criar. Então, eu tenho modelo para AIX. O que eu devo monitorar em AIX? Modelo para Linux. O que eu devo monitorar em Linux? Em Microsoft, em Oracle, em SAP, em Tomcat, em SQL, em Blade, em Ping, em SMNP, em Switch, em Backup e por aí vai. Notem que eu posso ter um conjunto grande de servidores, então eu tenho servidores de sistema operacional AIX, servidores de sistema operacional Windows da Microsoft. Então eu tenho que criar um template diferente, porque a monitoração de CPU, monitoração de paginação, monitoração de processo é distinta. Tá? Então um template é muito importante eu criar esse template. Aí eu tenho os applications. O que é o application? É eu poder criar pequenos grupos para dizer que itens que eu vou monitorar. Então, para ficar claro, imagina o seguinte. O que eu devo monitorar em Microsoft? Quais são os processos que eu devo monitorar? Como é que eu monitoro o CPU? Quais são os plugins que eu tenho já preparados nos APIs para me dar as informações de CPU, de paginação de Microsoft? Quando eu falo de AIX, quando eu falo de Linux, então repara que eu tenho uma gama de itens grandes, file systems, partições, archive. Então note que eu estou falando de muita coisa diferente. Se eu tenho uma máquina que tem banco de dados e a outra máquina que não tem banco de dados, então a quantidade de itens que eu monitoro são diferentes. Aí são os applications. Eu vou criando vários applications que eu tenho quantidade de itens afins para monitorar e vou associando esses applications aos templates. Pego esses templates e associo aos host groups. Esses host groups têm hosts associados a ele. Então, quando eu preciso fazer um ajuste, uma alteração, é simples. É rápido, não precisa mexer em meio mundo. Eu mexo numa coisa só, já atende para todo mundo. Agora, é muito importante você ter cuidado com o tipo de elemento que você vai monitorar, porque Switch é de uma forma, Blade é de uma forma, Tomcat é de uma forma, Backup é de uma forma, sistema operacional, banco são formas distintas, porque eles vão ser muito importantes na hora de a gente buscar uma coisa que eles chamam de latest data, que são o quê? São os últimos dados de histórico daquele item que você está olhando. Já a gente vai ver. Parece que é um pouco complicado, mas não é. É muito simples de entender. Por exemplo, eu tenho um template ping, tá? E aí o meu template ping, eu criei um application que tem
um tempo de resposta para um ping, qual é a interrupção, quantidade de interrupções por segundo e o ping em si. Ou seja, eu dou um ping, aguardo um tempo de resposta, ou seja, qual é o delay de volta. E quantas vezes isso tem que dar problema para eu entender que realmente o componente está fora, porque eu posso ter alguma intermitência na rede e gerar um falso positivo. Eu crio esses itens, crio o application, crio o template e associo aos host groups. Não é tão difícil assim. Então, os itens são, provavelmente, eu acho que o objeto mais importante dos apps, é o que vai me dar mais trabalho. É aí que eu entro, que eu digo que nessa fase eu preciso ter um sênior. E você precisa aprender, você vai aprender com seus erros, é natural isso. Então, você vai definir que tipo de métrica, o que você quer coletar. Quase 90% de todo um trabalho está em cima disso. Aquelas 40 horas que eu falei que eu preciso configurar, está muito baseado nisso daqui. Com o passar do tempo, o teu time vai conseguindo cada vez consolidar mais coisas. Então, repare que eu tenho diversos tipos de item. Ó. Eu monitoro portos de DNS, CPU, conectividade de agente, comprimento da fila de leitura de disco, ou seja, qual é o tempo de escrita, qual é o tempo de leitura no disco. Eu tenho muita coisa já pronta dentro dos APIs. Aí eu montei isso tudo, pô, beleza, estou monitorando, legal, bacana. E o gatilho, tá? Para gerar uma lógica para dizer o seguinte, os APIs, está na hora de alertar, está na hora de mandar um SMS, um e-mail, está na hora de ativar o time de suporte. Então as triggers são expressões booleanas que eu vou dizer falso positivo. Então, no final das contas, você define a trigger e diz para os APIs, falso ou verdadeiro. Se é verdadeiro, ele diz que está tudo bem. Se é falso, ele diz, opa, tem um problema aí. Tá? Repare que eu propositalmente estou tirando o nome de alguns clientes, né, nos slides, porque eu busquei fatos reais, né, para trazer bem próximo da realidade para vocês, o nome do servidor, mas eu tirei o nome do cliente, aqui estão os itens para vocês consultarem depois. Bom, então a trigger dispara uma ação, que a gente chama nos APIs de action. Então lá no menu, lá em cima, tem a action. O que você vai fazer com a action? Você vai dizer o que ele vai fazer. Então, por exemplo, se um servidor Windows não deu boot há mais de 60 dias, eu disparo uma ação. Se ele não deu boot há mais de 90 dias, eu também disparo uma ação. Por que eu estou dizendo? Nessa metodologia de segurança que eu tenho hoje, não ter dado boot no servidor Windows significa que você não instalou nenhum KB de segurança. Olha que legal, ele está me alertando que eu não instalei KB de segurança. Perceberam o que foi feito? E qual é a mensagem que vai? Você define a mensagem no corpo. Você pode dizer qual é o hostname, qual é a IP, a data e a hora do evento. Então você consegue validar as informações. E é o que a gente vai fazer agora. Eu construí meu host group, defini lá os hosts, os componentes, os itens, criei os applications, as triggers, as ações, está tudo pronto. Agora eu entro nos APIs, a primeira coisa que eu olho é o que ele chama de dashboard. Então ele vai dizer, olha, dos host groups que você criou, o que está sem problema e o que tem problema. Que tem problema, ele já colocou a gravidade. Pode ser um problema crítico e um problema grave. Você que vai decidindo essa medida, essa coloração. Você constrói isso. Aí você, por exemplo, pegou um evento e viu lá que está dando alerta no slide anterior. Então você vai lá no evento, você vai começar a perceber aqui que um servidor ficou dando oscilação de consumo de memória. Uma hora ele ultrapassou o limite de 95%, outra hora foi menos. Então vai e volta. Ou seja, está muito gangorra nisso daí. O que será? Será que tem uma aplicação Java que adora consumir memória que está com algum problema? De quanto em quanto tempo é o problema? Qual é o horário dele? Isso é fundamental, porque você entrega para o cara de suporte e fala assim,
Ô, amigão, dá uma olhada aí o que está acontecendo. E está muito intermitente, isso está gerando problema lá na produção. Então, ele, baseado no histórico do problema dos hábitos, vai ajudar bastante ele a identificar a causa raiz do problema. E um grande barato que os hábitos te dão são os reportes de recorrência. Imagina, por exemplo, um determinado cliente durante o período, vou estipular dia, semana, mês ou ano, tá? Aí é teu critério, no meu exemplo aqui eu puxei por semana, gerou aqui, por exemplo, 2.977 eventos só de problema na placa de Fast Ethernet Rede, ou seja, tem alguma coisa errada na configuração dessa placa e me gerou 2.967 problemas. Repara que eu já botei não classificado, porque pode ser algum bug, alguma correção que eu preciso, senão eu vou gerar por semana 2.977 chamados só de um servidor, só de um componente. E se você começa a buscar essa verificação recursiva, eu já estou te dizendo que olhar para trás significa melhorar, estabilizar o teu ambiente. Então, repare a importância do monitoramento em cima disso. E aqui aquele latest data que eu tinha falado para vocês, aonde eu, por exemplo, estou pegando um gráfico de um servidor e aí eu estou pedindo para ele mostrar nos dois últimos 2 dias e 15 horas como é que foi o consumo da partição C. Então ele mostra um gráfico para mim, por exemplo, de espaço livre. Na medida que aumenta o espaço livre, significa que houve alguma coisa que liberou. E o legal é que ele aqui embaixo, ele mostra para você qual foi a última vez que ele coletou a quantidade de espaço livre, qual foi o mínimo, a média e o máximo de espaço livre em disco. Também tem de espaço ocupado, tem de CPU, tem de memória. Isso foi só um exemplo que eu trouxe para vocês verem como é que dá para usar bastante com a ferramenta. Então, gente, a fase 1 e a fase 2, vocês têm meses aí de trabalho pela frente. A partir daí que seu time cresceu, está encorpado, pense na fase 3. A fase 3 é uma fase onde eu vou monitorar o negócio, onde eu vou aprofundar no meu monitoramento. Por exemplo, você chega e diz para o teu cliente que a disponibilidade do teu file server foi 100%. Então, no modelo tradicional, você atingiu o SLA de 100%. O cara levanta a mão e fala assim, não, o gerente ficou indisponível e não apareceu nas tuas medições. O que está acontecendo? Veja, o file server ficou ok, porém, uma determinada pasta, ela foi desativada, foi mexida, foi alterada, foi colocada indisponível para o jurídico. Isso causou um problema danado para o seu jurídico, porque demorou muito para descobrir, pode ser até um vírus na rede. E isso não apareceu nas tuas métricas, nas tuas estatísticas. Então, você precisa criar isso. Por exemplo, teu SAP ficou indisponível por 2 horas. Qual o módulo do SAP? Quais foram as áreas afetadas da companhia? Quanto que ela deixou de faturar? O que aconteceu? Aí que eu estou dizendo que você requer especialista. E não só especialista, quando a gente fala especialista no monitoramento dos hábitos. Você precisa de um coordenador, talvez. Um cara que entenda, que venha do time de suporte e possa te auxiliar nesse entendimento entre negócio e tecnologia da informação. A fase 4, aí você já começa a auditar. Por exemplo, alguém removeu a tabela do banco de dados. Quem removeu? Quem tem permissão? Desde quando? Você pode, por exemplo, coletar essas informações e botar nos hábitos. Então, por exemplo, o usuário SCA, ele é do sistema e ele pode e tem privilégio, tá, de remover, de escrever, de arrancar essa tabela. Se você olha pelo histórico de data e olha que lá atrás não tinha, agora tem,
por que esse usuário entrou aqui? Exemplo, entrou um usuário na tua empresa, você deu o privilégio de SysDBA. Ele foi embora da empresa e não removeram a conta dele. Alguém acessou pela conta dele e removeu. Então você já pode antecipar olhando esses relatórios de auditoria. Só que é uma fase bem mais avançada, como eu disse para vocês. Requer especialista. Então, gente, esse é o resumo que eu queria passar para vocês do monitoramento, mostrar para vocês a importância do monitoramento, o que você precisa avaliar na hora de escolher a ferramenta, por que eu escolhi o Open Source, quais são as vantagens de eu ter o Open Source, quais são os hardwares de topologia, o que você precisa de requisito, não é muito caro, a importância de montar um time, tá? As fases de implantação, como é que você valida a tua customização. Mas, repito para vocês, a importância de vocês terem um time qualificado, um modelo de capacitação contínua desse time, porque hoje em dia a pior coisa que tem para o teu negócio é teu cliente ligar para o teu celular e falar o seguinte: vocês não pegaram lá não, eu estou com o banco parado porque a área de archive estourou. E você não estava monitorando esse file system porque teu processo não previu isso. Porque tua monitoração precisava pedir para uma pessoa fazer isso e ninguém sabia fazer porque era difícil, porque era uma solução de terceiro e por aí vai. Então, gente, é muito importante o monitoramento. Todo cuidado, carinho, trate como produção. Eu tenho certeza que a vida de vocês, da central de serviço, do comercial, na hora de fechar um contrato, vai ser muito mais feliz. E para quem está começando a carreira, olha que o monitoramento é uma coisa fantástica, principalmente para quem gosta de programar um shell script, lógica, e não quer muito ser programador, é fantástico o produto. Muito obrigado aí, uma boa sorte para vocês. Até mais, até a próxima. Deixo aqui o meu muito obrigado, os meus contatos de e-mail, eu tenho um blog onde eu falo algumas informações sobre gestão, vocês me encontram tanto no LinkedIn quanto no Facebook. Muito obrigado e até mais.